o maior ataque contra a Rússia em 20 anos. Um ataque que foi reivindicado por um braço do Estado Islâmico, mas um ataque que é usado pelo presidente russo em sua campanha contra a Ucrânia. Eu sou a Aline Pellegrini e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Suzana Souza e tô aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 26 de março de 2024, dia em que Alexander Bortnikov, diretor do FSB, acusou Estados Unidos, Reino Unido e Ucrânia de estarem por trás do atentado contra a casa de shows Crocus City Hall, que deixou pelo menos 139 mortos e mais de 180 feridos na sexta-feira. O chefe do Serviço Federal de Segurança da Rússia não apresentou provas das alegações. O atentado foi realizado por homens armados vestindo roupas camufladas que abriram fogo contra espectadores que aguardavam o início do show da Picnic, uma banda russa de rock. Os atiradores também causaram explosões no local e o prédio, com capacidade para 6.000 pessoas, pegou fogo. Horas depois, o ISIS-K, braço do grupo terrorista Estado Islâmico, reivindicou a autoria do atentado no Telegram. A acusação contra a Ucrânia do diretor do FSB não foi isolada. Autoridades russas têm se esforçado para conectar o ataque de sexta-feira aos ucranianos e seus aliados, enquanto se mantêm reticentes para acusar o ISIS-K. O grupo terrorista divulgou no domingo imagens do atentado que parecem ter sido filmadas por um dos autores do ataque, numa tentativa de corroborar sua afirmação de que foram mesmos responsáveis pelo atentado. Essas imagens foram verificadas como genuínas pela rede britânica BBC. Nikolai Patrushev, secretário do Conselho de Segurança da Rússia, também foi questionado por repórteres sobre quem era o responsável pelo atentado de sexta-feira, o Estado Islâmico ou a Ucrânia. Ele responde que é a Ucrânia, dizendo que existem muitos indícios de envolvimento dos ucranianos no atentado, também sem apresentar provas. As declarações de Patrushev e de Bortnikov seguem o que Vladimir Putin tem dito sobre o ataque. Em pronunciamento televisionado no sábado, o presidente russo sugeriu indiretamente que os criminosos têm envolvimento com a Ucrânia, para onde pretendiam fugir. A Rússia invadiu o país vizinho em fevereiro de 2022 e está em guerra com ele desde então. Nesse pronunciamento, o presidente russo não fez nenhuma menção ao Estado Islâmico, que já tinha reivindicado a autoria do ataque. Ele diz que, abre aspas, é importante responder à pergunta de por que os terroristas, depois do seu crime, tentaram ir para a Ucrânia. Quem esperava eles lá? Fecha aspas. Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками. Mas aí, na segunda-feira, numa reunião de governo transmitida pela TV, o presidente russo mudou de narrativa, mas não completamente. Putin diz que a Rússia sabe que o crime, abre aspas, foi cometido por islamistas radicais com uma ideologia contra a qual o mundo islâmico tem lutado por séculos, fecha aspas. Mas voltou a dizer que eles podem ter um vínculo com a Ucrânia. Ele então chama o governo de Kiev de um regime neonazista que está por trás dos ataques para semear o pânico na sociedade russa. Обращаюсь к вам в связи с кровавым, варварским террористическим актом, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей. A Ucrânia nega envolvimento no ataque e chama as acusações russas de absurdas. O presidente Volodymyr Zelensky disse que era absolutamente previsível que o Putin culpasse a Ucrânia. Os Estados Unidos e o Reino Unido não comentaram a afirmação do chefe da FSB até a tarde dessa terça-feira. O governo americano, no entanto, disse depois das declarações de Putin que não acredita em envolvimento da Ucrânia no ataque. A gestão de Joe Biden, que forneceu armas e dinheiro para a Ucrânia lutar na guerra, pediu para as forças do país evitarem fazer ataques ao território russo para impedir que Putin use as investidas como justificativa para espalhar a guerra para fora das fronteiras ucranianas. Os países ocidentais afirmaram que o ISIS-K foi responsável pelo atentado ao Crocus City Hall. A Embaixada dos Estados Unidos em Moscou, aliás, divulgou em 7 de março um alerta de segurança pedindo para os cidadãos americanos na Rússia evitarem aglomerações até 9 de março.
Segundo a inteligência americana, havia sinais de que extremistas planejavam um ataque contra multidões em Moscou, incluindo a possibilidade de um ataque a shows. O anúncio da embaixada foi feito dias antes das eleições presidenciais na Rússia. E em meio ao momento de maior tensão entre a Rússia e as nações ocidentais desde a Guerra Fria, o alerta americano foi ridicularizado pelo governo Putin. O presidente disse publicamente na terça-feira, isso é 3 dias antes do ataque à casa de shows, que o aviso dos Estados Unidos era uma chantagem e uma provocação do governo Joe Biden, um aviso que tinha o objetivo de desestabilizar a Rússia. Cerca de 14 horas depois do tiroteio ao Crocus City Hall, 4 suspeitos de terem realizado os ataques foram capturados na região de Briansk, que fica perto da fronteira com a Ucrânia. Os 4 seriam cidadãos do Tajiquistão. No domingo, eles foram acusados por um tribunal de Moscou de terem realizado o atentado. Eles teriam supostamente confessado o crime e estão agora em prisão preventiva até o dia 22 de maio. O jornal americano The New York Times analisou as imagens feitas do ataque e dos suspeitos em custódia e afirma que é possível que as autoridades russas tenham capturado os autores do atentado. Mas no fim de semana circularam no Telegram uma série de vídeos que parecem mostrar os suspeitos sendo torturados pelos serviços de segurança russos. Num dos vídeos, um homem corta a orelha direita de um dos suspeitos e o obriga a comê-la. Os réus apareceram no tribunal ensanguentados e com os rostos inchados. Um dos suspeitos foi fotografado na corte numa cadeira de rodas e pareceu estar inconsciente durante a audiência. Ele supostamente saiu da UTI e foi levado direto para o tribunal. Os serviços de segurança da Rússia disseram que ele foi ferido pela polícia durante a perseguição depois do atentado. Essas marcas de tortura levantaram questões sobre as confissões dos suspeitos, se elas teriam sido feitas livremente ou sob ameaças. Questionado pelo canal americano CNN sobre os sinais de tortura visíveis nos corpos dos 4 homens, o porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, disse que não iria comentar. O Estado Islâmico Khorasan, que diz ser responsável pelo ataque, foi criado em 2014 e é conhecido no Ocidente pela sigla ISIS-K. ISIS é a sigla em inglês de Estado Islâmico do Iraque e do Levante, também chamado por seu acrônimo árabe Daesh, que é usado com mais frequência em países francófonos. O ISIS ou Daesh surgiu no Iraque em 1999. Em 2003, o grupo passou a integrar a insurgência iraquiana contra a invasão americana. Em 2011, começou a atuar na vizinha Síria, que estava dilacerada pela guerra entre o governo do presidente Bashar al-Assad e grupos rebeldes locais. Em 2014, proclamou a intenção de fundar um califado de alcance global. Ao longo dessa trajetória, o Estado Islâmico fomentou a criação e reconheceu a existência de grupos menores, espalhados no Oriente Médio e na África, que juraram lealdade à matriz, então liderada pelo terrorista Abu al-Baghdadi, nascido na Síria e morto no Iraque em 2019. O ISIS-K é uma dessas filiais. O K de Khorasan diz respeito à localização geográfica do grupo. O Khorasan não existe hoje como unidade administrativa, ou seja, não existe como estado, província ou cidade. Ela se refere a uma área transfronteiriça de contornos difusos que engloba partes do Irã, do Paquistão e do Afeganistão. O grupo não controla nenhuma região específica, embora esteja mais presente no nordeste do Afeganistão. Ele age por meio de ataques suicidas e de ações furtivas, que são aquelas protagonizadas por poucos membros contra alvos específicos de grande visibilidade. O ISIS-K é conhecido pela brutalidade dos seus ataques. No Ocidente, ele costuma ser lembrado como o grupo responsável pelo duplo atentado à bomba que deixou mais 170 mortes nos arredores do aeroporto de Cabul, capital do Afeganistão, em 2021. Naquele momento, muitos afegãos tentavam deixar o país porque o Talibã clamava ter tomado o poder. O ISIS-K teria criado uma obsessão pela Rússia nos últimos 2 anos. O grupo acusa os russos e também Putin, especificamente, de terem sangue islâmico nas mãos, de serem cúmplices da opressão contra os muçulmanos. Essas alegações teriam começado por causa da aliança da Rússia com Bashar al-Assad. Além do papel russo na guerra na Síria, a obsessão do ISIS-K é justificada pela presença militar do governo Putin em terras muçulmanas, além da sua atuação como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas e os laços russos com países como Irã e China.
Os extremistas também costumam linkar sua versão aos russos à guerra do Afeganistão nos anos 80, empreendida pela União Soviética, e as guerras russas na Chechênia nos anos 90 e início dos anos 2000. Os conflitos bem-sucedidos dos russos contra os separatistas, aliás, são considerados fundamentais para o Putin ter conseguido se consolidar no poder. Na presidência desde 1999, Putin sempre foi muito cuidadoso ao falar sobre terrorismo, como ele mostrou agora ao comentar o ataque à sala de shows. Uma das políticas do presidente russo é tentar dissociar atos de terror da religião islâmica. Uma ligação feita com frequência por potências europeias e pelos Estados Unidos, mesmo antes de conseguirem determinar com precisão a autoria de ataques semelhantes em seus próprios territórios. A diferença é que na Rússia a comunidade islâmica é grande, tem importante peso político e, além disso, protagonizou até os anos 2000 diversos episódios de ataques terroristas em solo russo, fazendo desse um problema não só internacional, mas também doméstico para o Kremlin. O atentado mais grave, antes do que aconteceu nessa sexta-feira, por exemplo, teria sido causado por militantes islâmicos por causa das guerras na Chechênia. Ele ocorreu numa escola na cidade de Beslan, em 2004, e deixou mais de 300 mortos, metade deles crianças. As declarações das autoridades russas nos últimos dias mostram por que Vladimir Putin é acusado de colocar em prática uma política externa expansionista, com nacionalismo exacerbado e dependente da guerra para manter o controle interno do seu país. Seu novo mandato, conquistado em 17 de março, numa eleição sem oposição e repleta de acusações de fraudes, não só prolonga sua permanência no poder até 2030, mas também abre possibilidade para uma nova reeleição até 2036, graças a mudanças na Constituição do país em 2021. No caminho para se tornar o líder mais longevo da Rússia desde a derrubada da monarquia em 1917, o Putin mantém sua fixação pela Ucrânia. Ele, que conquistou seu poder no fim dos anos 90 com a narrativa de manter a Rússia a salvo do terrorismo, parece tentar agora conectar os ataques aos ucranianos para manter o foco na sua campanha contra o Ocidente, segundo pesquisadores de relações internacionais. E assim, talvez conseguir usar o ataque à sala de shows para expandir a sua guerra. Os eventos climáticos mais frequentes e intensos começam a afetar o mundo dos seguros. O Marcelo Rubissek está escrevendo sobre o tema para Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem um clima entre os seus temas de cobertura. Marcelo, como que as mudanças climáticas afetam o mercado de seguros? Bom, não é segredo para ninguém que os eventos climáticos extremos, como chuvas, secas, ondas de calor, ondas de frio, ventos, etc., estão acontecendo mais e mais. Também não é novidade que esses eventos estão associados com as mudanças climáticas, com o aumento da temperatura global média, em boa parte por causa da ação humana. Mas esses fenômenos todos querem dizer que a maioria das coisas que as pessoas e as empresas tentam proteger com seguros estão sob maior risco. As casas e os carros das pessoas estão mais suscetíveis, por exemplo, a serem danificados por enchentes, incêndios e coisas desse tipo. A produção rural também está mais sujeita a quebras de safra. E mesmo a nossa vida está em maior risco por causa desse tipo de evento. E a pior parte é que é tudo muito imprevisível. Enfim, isso já está tendo vários efeitos sobre os seguros. Por exemplo, as seguradoras estão tendo que pagar mais indenizações. E quem contrata os seguros também está tendo que pagar mais caro para conseguir uma apólice. Isso sem falar nos casos de seguradoras que estão simplesmente deixando de oferecer alguns serviços, como em algumas regiões dos Estados Unidos, em que está mais difícil conseguir seguro residencial. Ou seja, é um mercado que está se transformando para acompanhar essa realidade das mudanças climáticas. O texto Marcelo você vai poder ler em nexojornal.com.br/pontofuturo. Do uso do atentado à casa de shows na Rússia, aos impactos das mudanças climáticas ao setor de seguros, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Aline Pellegrini, edição de texto e apresentação de Suzana Souza, participação de Marcelo Rubissek, edição de arte de Heloísa Campos, edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Até amanhã!